Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa, o canal dos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical e daqueles que amam também a Palavra de Deus, que gostam de aprender Bíblia, teologia e outros conhecimentos mais que agregam, sem dúvida, a vida cristã. Que bom ter você aqui, mais um trimestre para aprendermos as lições bíblicas, lições preciosas que estaremos estudando neste trimestre. E você é meu convidado para estar aqui semanalmente aprendendo cada lição que será discutida, pensada, refletida sobre o apóstolo Paulo, seu ministério, aquilo que ele fez enquanto escrita, obra, seja as suas cartas, seja o seu ministério em si de evangelização, plantação de igrejas. Estaremos estudando lições preciosíssimas. Então você que ainda não é inscrito no canal EBD Interativa, faça a sua inscrição, ative o sino para ser notificado dos próximos vídeos. No final deste vídeo, deixe o seu like, o seu comentário também para que possa agregar e abençoar outras vidas. Você que também ainda não visitou o site, o portal EBD Interativa, visite. Lá você pode baixar o slide da semana, você pode ter acesso a dinâmicas que podem ser utilizadas em sua classe, em sua aula, também subsídios para que você possa ter um conhecimento ainda mais vasto da lição que está sendo pensada, discutida em cada semana. Que Deus te abençoe desde já, a você, a sua família e a igreja. Então vamos à lição número 1, falando sobre o mundo do apóstolo Paulo. Talvez você diga, eu já conheço a Bíblia Sagrada, já li a Bíblia Sagrada, mas com certeza, neste trimestre, entendendo sobre o mundo do apóstolo Paulo, a sua vida e o seu contexto, vai te possibilitar uma melhor compreensão das cartas paulinas. Depois de Jesus, Paulo é o maior expositor, doutrinário, expositor pastoral, então com certeza temos o que aprender com o apóstolo Paulo. Vamos ao nosso texto áureo. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Quando vamos estudar o livro de Atos e considerar suas divisões, vamos perceber que do capítulo 1 ao capítulo 11, o texto gira mais em torno dos judeus, a evangelização dos judeus, a pregação aos judeus por meio dos apóstolos, por meio dos discípulos de Jesus. Mas em Atos 9, vemos e entendemos que Deus também escolheu o apóstolo Paulo. Para quê? Para pregar aos gentios. Do capítulo 12 ao capítulo 28 é o texto voltado mais para o ministério entre os gentios. Quem é a figura principal aí? O apóstolo Paulo, que Deus o chamou, apesar de contrariar a visão de alguns, Deus tinha uma obra muito grande na vida de Paulo, como se demonstra em suas cartas paulinas no Novo Testamento. Olha que interessante a verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa a circunstância para fazer uma grande obra. Conforme a carta aos Hebreus, Deus ele é multiforme, ele tem variadas formas de trabalhar. O que precisamos aprender e também ensinar aos nossos alunos, que Deus não é único, Deus não é aquele que só faz as coisas de uma única maneira, não, pelo contrário. Deus ele age e trabalha de variadas formas, como ele também fala de variadas formas. Então logo quando ele quer manifestar o seu poder, salvar vidas, ele vai usar inúmeras circunstâncias para alcançar alguém. Nesta lição, vamos aprender e vamos estudar sobre o mundo de Paulo no Império Romano. Vamos estudar também sobre o mundo cultural que cerca a vida de Paulo e o seu ministério. Vamos estudar também o mundo religioso a qual Paulo estava inserido, a qual ele foi chamado por Deus e pregou o evangelho do Senhor Jesus. Para melhor entendermos as Escrituras, precisamos levar em conta em que tempo ela foi escrita, para quem ela foi escrita, como que os seus destinatários compreenderam a escrita, seja as cartas, seja os evangelhos, seja os livros. Mas também temos que compreender quem é que escreve a sua cultura, ter conhecimento da sua história, do seu nascimento, do seu contexto.
E aqui nesta lição já vamos estudar e entender sobre o mundo do apóstolo Paulo. Paulo escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. Então, em que mundo Paulo estava inserido? Como que ele se relacionava com os demais? Quais eram as suas ideias principais? Quais eram as circunstâncias políticas, religiosas, econômicas a qual Paulo pegou o evangelho para então contextualizar e aplicar com os nossos dias? Talvez você diga, foi fácil para Paulo pegar o evangelho, era muito prazeroso para ele pegar o evangelho. Sim, mas em que contexto nós estamos falando? De que contexto estamos falando? Logo, esta lição ela esclarece esses pontos. Que Paulo foi vocacionado por Deus para pregar aos gentios. Por que isso? No mundo do Antigo Testamento, nós temos judeus e gentios. Deus, por meio dos judeus, ele levava a sua palavra aos gentios. Agora, no Novo Testamento, temos judeus, temos gentios e temos a igreja. A igreja do Senhor que propaga o evangelho tanto aos judeus quanto aos gentios. Gentios eram aqueles que estavam ligados ao paganismo, aqueles que não eram descendentes de judeu, israelita, esses eram os gentios, que tinham também que ser alcançados com o evangelho. Mas quem pregaria o evangelho a eles? Deus vocacionou primeiramente Paulo, destaca Paulo aí no texto, para pregar o evangelho não somente aos gentios, classes mais simples, mas aos reis, aos príncipes. E talvez você diga assim, Paulo era alguém chamado por Deus, capacitado por Deus, sim, maravilha. Mas será que Paulo simplesmente vai pregar o evangelho sem uma história antes, sem uma vida antes, sem uma biografia antes? Lógico que não. Isso tudo é interessante pensar porque Deus já vinha preparando Paulo, já vinha preparando circunstâncias para que quando chamasse Paulo, Paulo estivesse apto a pregar o evangelho aos gentios. Paulo, então, ele começa a sua obra, ele começa todo o seu ministério dentro do mundo que nós chamamos mundo romano, mundo gentílico. Talvez você diga em que data Paulo nasceu. Não temos uma data exata. A ideia que se tem é que ele nasceu por volta de 5 depois de Cristo. Paulo, que era de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cítrus, na Ásia Menor, foi alguém escolhido por Deus e o seu nome era de origem romana. Muito se diz e se costuma dizer que quando Deus chama Paulo, ele deixa de ser Saulo para ser Paulo. Interessante que Saulo era de origem hebraica, Paulo de origem romana. Ou seja, Paulo não ganha simplesmente um novo nome, ele vai usar um novo nome ou vai usar o nome Paulo para facilitar, o seu ministério e pregar o evangelho junto aos gentios. Então, o seu nome de raiz hebraica ou de raiz romana continua sendo o nome que ele vai usar após ser chamado por Deus. A diferença é que ele vai usar o nome que melhor favoreça, melhor dê condições a ele de cumprir o seu chamado, que era pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Então, embora não temos uma data exata de quando ele nasceu e tendo o seu nome como Saulo, nós sabemos que é aproximadamente 5 depois de Cristo e por volta dos seus 30, 35 anos, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo já estava aí com essa idade. A geografia, então, do mundo de Paulo. Em que contexto Paulo estava? Nós sabemos, conforme a história, seja ela bíblica, seja ela teológica, nós temos a informação que Paulo era do contexto do Império Romano. O Império Romano dominava a sua época, tendo como imperador Tibério, que dominava em sua época. A dimensão geográfica, sem dúvida, do Império Romano facilitou muito a pregação do Evangelho. Facilitou muito de tal forma que Paulo chega a dizer que Cristo veio na plenitude dos tempos e em seu tempo o Evangelho foi propagado por diversos lugares, por que não dizer por todos os continentes da época. Porque no Império Romano houve um grande investimento na questão da malha viária, ou seja, 300.000 quilômetros eram as condições aonde se podia viajar tranquilamente,
seja em questão mercantil, seja em questão religiosa. E com certeza Paulo aproveitou todas essas estradas, todos esses favorecimentos geográficos para quê? Para a expansão do evangelho, para a expansão da fé cristã e pregar a palavra de Deus por todo o império. Além da malha viária, 300 mil quilômetros quadrados, aí podemos dizer assim, de quilômetros possíveis de se percorrer, tinha também os navios, onde Paulo relatando os naufrágios, as enfermidades que muitas vezes enfrentava, E Paulo aproveitava, não eram as mesmas condições de hoje, sem dúvida, mas Paulo aproveitou todos os meios de transporte de sua época para pregar o evangelho, sejam camelos, sejam cavalos, sejam as carroças do seu tempo, sejam os navios do seu tempo. E embora os desafios logísticos de transporte daquela época, Paulo aproveitou o avanço que se tinha no Império Romano para a plantação de igreja, para pregar o evangelho, onde o evangelho ainda não tinha sido pregado. Isto era oportunidades que Paulo via de pregar o evangelho. Assim devemos, como Paulo, aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho do Senhor, quer no campo, quer na zona urbana, porque Deus com certeza conta conosco. E Paulo mesmo chega a afirmar, Prega o evangelho, Timóteo, a tempo e fora de tempo, pregue sempre, ou seja, em todo lugar. Vamos ao terceiro ponto aí desta lição número 1. Paulo chamado para pregar aos gentios. Deus, na sua presciência, na sua sabedoria, sem dúvida, já tinha visto em Paulo alguém que seria o seu pregador, o seu expansor do seu evangelho entre os gentios. Era alguém que com certeza estaria disposto a sofrer os grilhões por amor a Cristo. Sem dúvida seria um vaso de valor, um vaso escolhido por Deus. Para nós, de repente, Paulo seria alguém perdido, alguém que não teria esperança, mas Deus já via nele alguém que seria um vaso escolhido para levar o seu nome, para pregar o evangelho a todos. Sem dúvida também Paulo percebeu que lá em Jerusalém já tinha Pedro, já tinha Tiago, já tinha João, já tinha os apóstolos, e o evangelho já estava sendo muito bem pregado lá. Mas em outros lugares, o evangelho ainda não tinha chegado. E Paulo, aonde, tendo o seu chamado por Deus, a sua vocação por Deus, ele vai pregar o evangelho não necessariamente em Jerusalém, mas ele vai por lugares aonde o evangelho ainda não tinha sido espalhado. Olha que interessante. Então, sem dúvida, ele, sabendo do seu chamado, sabendo da sua vocação, ele vai espalhar o evangelho por onde o evangelho ainda não tinha sido pregado. Em Atos 26, olha que interessante, diante do rei Agripa, Paulo, em vez de reclamar, murmurar, Paulo vai dar testemunho do evangelho, dizendo que ele foi levantado por Deus para estar agora, como ele estava, diante dos reis, diante dos príncipes, para anunciar o evangelho do Senhor. Interessante que Deus chamou o apóstolo Pedro para pregar o evangelho a pessoas simples, a pregar o evangelho aos judeus. E chamou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho aos reis, aos príncipes, aos gentios. Em cada um de nós, Deus tem um chamado, sem dúvida, para que haja a pregação do evangelho, a pregação da sua palavra. Apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Deus para pregar entre os gentios, para anunciar não a ele próprio, mas anunciar Jesus. E sem dúvida, conforme está aí na lição, Deus continua a chamar pessoas para o ministério, não para ter status, não para ter cargos, mas para levar o teu nome, levar o evangelho que salva aqueles que ainda estão perdidos. Que o Espírito Santo consiga ter vazão em nosso coração para falar e para que também sejamos usados por Deus para a pregação do evangelho. Segundo tópico, o mundo cultural de Paulo. Olha que interessante. A língua mundial, sem dúvida, daqueles dias era o grego. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. Mas para os judeus, a língua que eles gostavam de falar e tinha como línguas nativas era o hebraico
e o aramaico, né, que era comum no meio dos judeus. Jesus mesmo ele falava aramaico. Só que nas demais partes, né, do Império Romano, embora os judeus gostavam de falar o hebraico, o aramaico, se falava muito o grego, e aí podemos dizer o grego koiné, que era influência, né, que era o legado que o Império Grego havia deixado, né, a expansão da língua, por que não dizer uma língua universal. Tanto o judeu quanto o gentil também falavam o grego, e aí eles chamamos de grego koiné, que era o grego comum da época. Então as línguas principais do tempo de Paulo, o grego, hebraico e o aramaico. Então, para entendermos as escrituras, precisamos sempre buscar no dicionário bíblico, no dicionário teológico, o significado da palavra, o significado do nome no contexto da época, ou seja, no contexto do Império Romano, na língua grega, o significado do nome ou da palavra para entendermos de fato o que está sendo dito, o que foi escrito ali nas escrituras sagradas. A formação de Paulo, sem dúvida, se deu em Tarso, né? E ele, sem dúvida, utilizava o grego tanto para falar, apesar que Paulo falava vários idiomas, né? Mas ele era alguém que dominava, sem dúvida, o grego. Não só o grego koiné, que era um grego comum, mas o grego erudito, assim como Lucas também dominava. Ele foi levado pelo seu pai, né, para o contexto farisaico aí, para aprender, para entender os costumes, os ritos judaicos, os ritos farisaicos, e ele aprendeu aos pés do maior doutor da época, né, que era o rabino Gamaliel. Ele aprendeu a lei. Imagina a formação de Paulo. Apesar disso tudo, ele considerava, né, como um esterco diante da glória de Deus que foi revelada a ele, ou seja, ele não se gloriava pela sua formação, embora tivesse alta formação. Assim como na época, né, as línguas principais que deveriam ser usadas para a propagação do evangelho, devemos levar em conta as línguas atuais, né, o inglês, o francês, o espanhol, o mandarim. Para quê? Para a expansão do evangelho, para a pregação da palavra de Deus. O mundo cultural do apóstolo Paulo, olha que interessante. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, ou seja, cada um podia ter a sua religião, cada um podia cultuar o seu Deus, como se tinha os deuses lá, Zeus, né? Dionísio, Ósis, Ísis, a deusa Diana, né? E tantos outros deuses mais. Poderiam cada um cultuar o seu Deus, porém, tinha que também se respeitar os deuses do Império Romano. Ou seja, o Império Romano era um império politeísta, adoravam-se vários deuses. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele chega em Atenas e ele diz aos atenienses: vocês aqui têm vários deuses e adoram vários deuses, mas este altar ao Deus desconhecido é o Deus que eu vos anuncio. Aqui vai um desafio. Hoje se adora e se busca vários deuses. Às vezes até se fala do próprio Deus, o Deus de Israel. Mas será que estamos falando do mesmo Deus? Ou estamos falando de um Deus que não é o Deus da Bíblia, né? Será que estamos anunciando um Deus que é desconhecido ainda para nós? Ou de fato conhecemos o nosso Deus por meio das Escrituras, a qual ele se revelou, e pregamos o Deus verdadeiro? Então, na região, no contexto do apóstolo Paulo, né, se podia adorar a Deus. O problema é quando os judeus, né, os crentes, deixaram de adorar, deixaram de reconhecer César como o Senhor, como Deus, o imperador, deixaram de adorar os deuses do império e disseram que só Deus é o Senhor. Com certeza teve um levante, teve uma perseguição por isso. Então, enquanto houver o sincretismo, né, houver a concordância que os outros deuses podem ser também adorados, não tem perseguição. Mas tendo contrariedade disso, com certeza há perseguição, como foi no tempo do Império Romano aí. Olha só que interessante ainda. Temos a influência da filosofia grega. Há até uma certa crítica pelos ateus, aqueles que não creem nas Escrituras, que as Escrituras do Novo Testamento sofreu forte influência da filosofia grega, como de Platão, Aristóteles, e outros filósofos mais da sua época. Mas o apóstolo Paulo, sem dúvida,
conforme ele mesmo coloca em sua carta, que nós não deveríamos se fazer presas, né, das vãs filosofias, né, do mundo, do sistema mundano. Pelo contrário, deveríamos ser diferentes, deveríamos ser pessoas que guardam a sã doutrina, que guardam a palavra de Deus. Embora a forte influência da sua época, né, da filosofia grega, o apóstolo Paulo pregou a verdade pura, santa, revelada, inspirada pelo Espírito Santo. A igreja do Senhor foi fortemente bombardeada, né, pelo gnosticismo, que ensinava que o mundo foi criado, né, por um Deus, e agora cada um de nós deveríamos ter o conhecimento, que o conhecimento libertaria, daria a libertação a cada um de nós. Mas só que a cultura gnóstica, né, o gnosticismo em si, que parecia benéfico por um lado, era sem dúvida pernicioso, maléfico. E Paulo, entendendo o impacto que o gnosticismo, através da filosofia grega, poderia ter sobre a igreja, ele fortemente em suas cartas, seja de Romanos a Filemão aí, ou dependendo da sua forma de entender, de Romanos a Hebreus, Paulo vai ensinar doutrinas como Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça, salvação, justamente para guardar a igreja das heresias, das filosofias que naquela época queria contaminar. Assim como no tempo de Paulo, temos que entender as filosofias de nosso tempo, a cultura de nosso tempo, as influências que as ideologias têm sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, sobre a igreja, ainda mais nesse mundo de hoje, globalizado, informatizado, onde a tecnologia toma conta. Para quê? Para guardarmos a igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor possa estar guardada. No terceiro tópico aí, temos o mundo religioso do apóstolo Paulo. Paulo, conforme mesmo afirma, ele era judeu, nascido em Tarso da Cilícia, né, onde diante dos príncipes, dos reis, em Atos 22, ele vai fazer a defesa do evangelho que ele pregava, ou seja, ele não era um traidor, pelo contrário, ele era alguém que conheceu a verdade, estava agora pregando a palavra de Deus, né, e tinha sangue judeu, era da tribo de Benjamim, era alguém nascido dentro da fé judaica, né, era alguém que foi circuncidado ao 8º dia, como um bom judeu que era, guardava a lei da tribo de Benjamim, e ele então declara todas essas coisas. Por quê? Porque o judeu valorizava a genealogia, valorizava a origem da pessoa. Não é em vão que Mateus relata, né, em seu evangelho a genealogia de Cristo, como Lucas também relata a genealogia. A importância da genealogia era tão grande, de onde se vinha, de onde nasceu, que o apóstolo Paulo vai citar, assim como Mateus, assim como Lucas, né, a genealogia para reforçar quem ele era. Então ele era um religioso ao extremo. Embora ele fosse assim, Deus havia, né, pela sua graça, alcançado a ele. Enquanto defensor da lei, ele foi perseguidor, perseguiu as pessoas do seu tempo. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele foi alguém que foi pregar o evangelho, né, em todos os lugares da sua época, com toda a sua força, diante dos reis, diante dos príncipes, nos sinédrios, nas sinagogas, né, em vários lugares. Então, qual é o mundo do apóstolo Paulo aqui em resumo? Império Romano, né, aonde se tinha vários deuses, se adoravam vários deuses, aonde se tinha toda uma malha viária, todo um meio de transporte ali possível para que ele pudesse pregar o evangelho, seja por meio marítimo ou em terra. Ele era alguém que era nascido dentro de uma cultura judaica, dominava o grego, dominava sem dúvida o hebraico, dominava sem dúvida o aramaico. Era alguém que tinha o nome hebraico enquanto judeu, era um nome que tinha um nome romano enquanto romano, né, dupla cidadania que Paulo tinha, e tudo isso favoreceu para que ele cumprisse o seu ministério. Olha que maravilha! Então Deus pode estar já preparando você também para um grande ministério, para uma grande vocação. Precisamos entender e levar o nosso aluno a refletir qual é a vocação que Deus tem na vida dele.
Talvez tudo quanto aconteceu até aqui foi Deus preparando você para um grande chamado, para um grande ministério. Sem dúvida, Deus é soberano e está no controle de toda a história. Então vamos, amados, ficar firmes neste trimestre, lendo as cartas paulinas, lendo livros sobre Paulo, sobre a sua história, para melhor entender a vida deste homem e também para entender as cartas que Deus inspirou que ele escrevesse. E assim vamos ser abençoados, sermos edificados com a palavra de Deus. Que maravilha! Que Deus te abençoe. Eu convido a você a baixar esse slide e usar em sua aula como visual para melhor facilitar o aprendizado do seu aluno. Está aí na descrição o link para você ter acesso a esse slide. Bem como no site você ter acesso à dinâmica para aplicar em sua classe. Ok? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula no nome de Jesus.